Irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para o nosso 7º encontro. Nós que estamos estudando a disciplina Atos dos Apóstolos, analisando o referencial teórico Atos dos Apóstolos, os avanços e as conquistas da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Este manual de estudos da ETAD, que possui a autoria do pastor George Wood e os subsídios teológicos do pastor Gunaberg de Andrade. Desejamos a todos uma aula proveitosa e que o Senhor Jesus nos abençoe. Nessa oportunidade, estudaremos a lição de número 7, que tem por título A Primeira Viagem Missionária e Relatório de Paulo para a Igreja de Jerusalém. Enfatizamos que essa lição, a lição de número 7, ela compreende os capítulos 13 a 15 de Atos dos Apóstolos. Convidamos os irmãos a tomarem as suas Bíblias, abrirem no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos abri-la no capítulo de número 13 e faremos a leitura dos versículos 1, 2 e 3. Sempre enfatizamos, irmãos, e recomendamos a importância dos irmãos, ao estudarem o manual, também estarem acompanhando, estudando, analisando os capítulos, os versículos, o texto bíblico que é sugerido. Assim, teremos uma melhor compreensão. Isto posto porque a lição ela faz um apanhado. No entanto, o texto bíblico tem também detalhes que ajudam, ampliam a nossa compreensão. Tem por epígrafe: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Diz assim a palavra do Senhor: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Senhor meu Deus, Pai Celeste, Pai amado bendito, te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos permite de fazer, Senhor, análise, o estudo desta lição, deste texto que nos traz a compreensão do teu propósito de alcançar, Senhor, não só judeus, não só aqueles que estavam na Judeia e Samaria, mas todos os gentios, e alcançar os confins da terra. Pai amado, eu te peço uma bênção especial sobre o teu servo, a tua serva, esse irmão, essa irmã que está, Senhor, comprometido com o estudo da tua palavra. Usa poderosamente. Sim, Senhor, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no nosso último encontro, nós estudamos a lição 6, que enfatizou os ministérios de Pedro, Barnabé, Saulo e Tiago. Estudamos sobre o ministério de Pedro para Cornélio, o ministério de Barnabé e Saulo em Antioquia e a fuga de Pedro e a morte de Herodes. Isso compreendendo Atos do capítulo 9, versículo 32, até o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Assim, meus irmãos, nos deteremos neste momento ao texto de número 1, que enfatiza Paulo e Barnabé em Chipre e Antioquia. Lembrando que esse texto, essa lição, ela abordará Atos 13, versículo 1 a 51. Então, nós chegamos neste momento, irmãos, à terceira e a última parte de Atos. Desde a lição de número 1, nós vimos que existem uma forma, existem 3 formas de esboçar o livro de Atos, mas uma delas é tomando por referência Atos 1 e 8, onde do capítulo 1 até o capítulo 7 nós vemos o evangelho sendo propagado e uma igreja sendo fortalecida em Jerusalém. Do capítulo 8 ao capítulo 12 vemos o evangelho propagado, a igreja sendo fortalecida na Judeia e Samaria. E a partir agora do capítulo 13, nós vemos até o capítulo 28 a extensão do evangelho
alcançando os confins da terra. Então, nela nós veremos o evangelho se espalhando até os confins da terra, conforme Atos capítulo 13 a capítulo 28. Atos do capítulo 1 até o capítulo 21 inclui 3 viagens missionárias empreendidas pelo apóstolo Paulo. Ele, outrora perseguidor da igreja, mas tendo o encontro com Cristo no caminho de Damasco, torna-se de perseguidor a perseguido, torna-se de perseguidor a defensor da igreja. E mesmo que ele não soubesse, mesmo que Ananias não acreditasse, não compreendesse os propósitos de Deus para Saulo, o Senhor disse a Ananias naquela oportunidade: vai, porque ele é para mim, Saulo é para mim, um vaso escolhido para levar o meu nome diante de reis, de governadores, de judeus, de gentios, e eu lhe mostrarei o quanto sofrerá por amor ao meu nome. Então, vemos, irmãos, a partir de então, que inicia-se o ministério de Paulo nas missões transculturais. E uma das marcas do ministério de Paulo, irmãos, foi, além do poder de Deus, o sofrimento, a paciência, a perseverança. Analisando o nosso manual de estudos, na página 294, os irmãos podem ter acesso a um mapa que nos permite compreender o trajeto da primeira, da segunda viagem, da terceira viagem missionária de Paulo, como também da sua viagem a Roma. Então, Atos capítulo 13 e capítulo 14 fala sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Ele viajou longe até a Galácia e estabeleceu durante essa sua primeira viagem missionária 4 igrejas, uma na Pisídia, outra em Antioquia da Pisídia, outra em Icônio e outra em Derbe. Então, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a carta que Paulo escrevera aos Gálatas é justamente dedicada para essas igrejas, as quais ele fundou durante a primeira viagem missionária. Então, a sua primeira viagem missionária até eles levou provavelmente 2 anos. Esse é o tempo estimado de duração da primeira viagem missionária de Paulo. Então, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, por volta do ano 45 depois de Cristo, um pouco antes, de sua ida a Jerusalém para o concílio eclesiástico que está registrado em Atos capítulo 15. Então, o grande tema de Atos, o grande tema que está percorrendo, alinhando entre Atos 13 e Atos 14, é o crescimento espiritual. Então, nós vamos verificar agora algumas chaves, alguns pontos que evidenciam esse crescimento. O primeiro ponto importante a considerar neste primeiro texto, é: relacione-se bem com outros crentes. Irmãos, o relacionamento, ele é fundamental. Na nossa última aula, eu falei a importância de nós cristãos estabelecermos bons relacionamentos, não somente com os nossos pares, não somente com aqueles que professam a mesma fé, mas também com aqueles que estão diante de nós e que serão salvos, serão alcançados pela salvação, pela mensagem, através dos relacionamentos. Os relacionamentos conduzem pessoas a Cristo. Então, Saulo, ele era um líder espiritual, mas ele serviu junto com pelo menos outros 4 líderes. Então, quando nós lemos Atos capítulo 13, nós percebemos que naquela igreja de Antioquia existiam 5 irmãos, 5 homens. Quem eram eles? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Desses 5 que estavam ali servindo ao Senhor com dedicação na igreja em Antioquia, 2 deles foram chamados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz: aparte Saulo e Barnabé. Apartem, separem, reservem Barnabé e Saulo para uma obra específica
que eu tenho para eles, a uma obra que eu tenho chamado. Então, desses 5 homens que participavam do cotidiano, as decisões cotidianas da igreja, 2 deles foram chamados para uma missão específica. Então, o Espírito os guiou no planejamento da primeira viagem missionária. O segundo ponto a ser considerado é, lembre-se, o crescimento vem passo a passo. Assim como os apóstolos não nasceram feitos, eles foram amadurecendo, né? Tudo na vida, irmão, se dá em estágios, né? O crescimento, ele se dá passo a passo. Apesar de ter sido chamado por Deus desde o ventre da sua mãe, irmãos, Paulo ele precisou esperar, precisou se preparar e amadurecer até o momento que fora designado pelo Espírito Santo. É importante compreendermos que entre o chamado e o cumprimento, entre a promessa e o cumprimento, existe um tempo, existe uma escola da paciência, da preparação, para que possamos estar alinhados, preparados para aquilo que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Então, nesse primeiro momento da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles não desenvolveram um projeto de evangelização de longo alcance. Eles não viajaram para um local distante como Roma, mas eles se deslocaram apenas uma pequena distância para Chipre. Então, esses homens aprenderam a fazer viagens mais longas posteriormente, mas começaram com um pequeno passo. Irmão, uma caminhada se dá inicialmente com o primeiro passo. Depois do primeiro passo firme, vemos o segundo passo e assim por diante. O terceiro ponto importante é espere oposição à vontade de Deus. Muitos cristãos, irmãos, pensam equivocadamente que está no centro da vontade de Deus, que está compromissado com Deus, isso vai lhes isentar de problema de perseguição. Biblicamente, nós temos, desde o Antigo Testamento, indícios, casos, episódios, relatos de que aqueles que se comprometem com Deus pagam sempre um grande preço. Então, em Pafos, na primeira viagem missionária, lá em Chipre, eles foram para Pafos, né? Paulo e Barnabé, eles tinham uma boa oportunidade, que naquele local, o procônsul, o governador, Sérgio Paulo, ele queria ouvir a palavra de Deus. Atos 13 e 7. No entanto, ali também estava um cidadão chamado Elimas, ele era um bruxo judeu, que tentou a todo custo evitar que aquela autoridade acreditasse na mensagem que estava sendo anunciada por Paulo e Barnabé, Atos 13 e 8. O quarto ponto que o nosso autor destaca, importante neste texto, no primeiro texto da nossa sétima lição, é permanecer cheio do Espírito Santo para o cumprimento da obra do ministério, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, Paulo ele estava pronto para a oposição, porque estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha o poder espiritual de que precisava para enfrentar Satanás, de acordo com Atos 13, 8 a 12. Então, naquele momento em que Paulo e Barnabé desejavam pregar para o procônsul e Elimas estava sendo um impedimento, uma oposição, Paulo dirigiu para Elimas palavras duras, repreendeu e ele ficou cego. Irmão, diante daquela situação, o procônsul que testemunhou tudo aquilo ficou abismado, ficou maravilhado. E então ele toma a decisão de crer no Senhor. Então, irmãos, as chaves importantes desse primeiro texto é: relacione-se bem com outros crentes. Lembre-se que o crescimento vem passo a passo. Você quer fazer a obra de Deus, queremos fazer coisas grandes, mas comece fazendo coisas pequenas. Comece fazendo algo bom e relevante para Deus. Depois, esteja preparado para as oposições
e permaneça cheio do Espírito Santo para enfrentar as astutas ciladas do inimigo e desenvolver a obra do ministério. O nosso segundo texto da nossa 7ª lição enfatiza Paulo e Barnabé em Icônio, Listra e Derbe, e então de volta a Antioquia. Essa lição, esse texto, ele compreende Atos capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 28. Lembrando que nós estamos nessa lição, nesse encontro, falando sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Viagem essa que ele teve como companheiro Barnabé, eles que serviam ao Senhor juntos na igreja em Antioquia. Então, o primeiro ponto a considerar: não desista, tenha coragem para encarar o sofrimento. O comentarista da nossa lição enfatiza que Paulo ele não era um desistente. Ele teve várias oportunidades, irmãos, de se frustrar, de desistir, de parar, mas ele não desistiu quando Elimas se lhe opôs em Pafos, na ilha de Chipre. Ele não desistiu quando João Marcos, que também acompanhava ele, Barnabé, nessa primeira viagem missionária, desistiu, os deixou. Ele não desistiu quando João Marcos o deixou ali em Atos 13:13. Ele continuou indo de Perge a Antioquia da Pisídia. Em Antioquia da Pisídia, eles foram perseguidos por judeus, sendo forçados até a deixar a cidade. Ele foi para a cidade de Icônio, onde também alguns judeus o rejeitaram. Ele teve que fugir de Listra para salvar sua vida. Inclusive, ele foi apedrejado e os moradores ali o arrastaram da cidade, tendo-o como morto. No entanto, irmãos, ele não desistiu. Esse relato está em Atos 14:19, e depois de ter sido açoitado, espancado, arrastado da cidade, ele levanta-se com grande coragem para enfrentar o sofrimento, a perseguição, isso porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo, ele é o Paracleto, ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que nos anima, ele é aquele que nos dá força. O Senhor Jesus disse: olha, eu não deixarei vocês órfãos, mas eu rogaria ao Pai, ele vos dará o Espírito Paracleto, o ajudador, aquele que nos ajuda, irmãos, no dia a dia, a cumprir a nossa missão. O segundo ponto importante desse texto é: tome cuidado com problemas após a vitória. Meus irmãos, muitos obreiros, muitas pessoas se perdem durante a aprovação e outros se perdem após a aprovação. Então, em meio às lutas, existe também as possibilidades de vitória, e muitas vezes, após uma grande vitória, vem também provações. Então, o maior perigo pode estar logo após a colina do sucesso. É o que nos afirma o comentarista. O maior milagre que conhecemos no início do ministério de Paulo, está justamente aqui na primeira viagem missionária, e está descrito no capítulo 14, dos versículos 8 a 10. O que é que diz o texto sagrado? Diz assim: e estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, e disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Meus irmãos, esse milagre deixaram os moradores daquela cidade extremamente felizes, maravilhados. Em Listra, o local onde ele conheceu Timóteo, um homem estava aleijado de nascença, e aquele homem foi curado através do ministério de Paulo. Este foi um grande milagre,
mas uma das maiores provações da vida de Paulo estava apenas alguns minutos. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas que presenciaram, que viram aqueles milagres, eles começaram a dizer que os deuses tinham descido até eles, ao ponto de chamar Paulo de Hermes e de Barnabé de Zeus, e desejarem adorá-los. Quando Paulo recusou a adoração, eles ficaram chateados, furiosos, e o apedrejaram e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Ele levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte foi para Derbe. Nós podemos, irmãos, entender a perseverança do apóstolo Paulo, a consciência da sua missão, em não deixar abater-se diante dos infortúnios, das oposições que surgiram durante a sua viagem missionária. O terceiro ponto importante que destacamos nesta lição é: permita que Deus trabalhe em você enquanto Ele trabalha através de você. Em lições anteriores, irmãos, eu enfatizei e gosto de enfatizar que Deus deseja trabalhar através de nós. Sim, Deus deseja nos usar. Deus deseja trabalhar por nós, sim. Deus deseja operar em nossas vidas a forma de que nós venhamos glorificar o seu nome. Mas, acima de tudo, o propósito do nosso Deus, irmãos, é trabalhar em nós. É trabalhar em nós. É moldar o nosso caráter. É nos aproximar dele. Então, a primeira viagem missionária de Paulo foi um sucesso maravilhoso. Depois disso, surgiram novas igrejas na província da Galácia. Estas incluíam igrejas nas cidades galatas de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, louvado seja o Senhor pelo que ele fez através de Paulo. As lutas e as dificuldades e provações ajudaram a lapidar e a fortalecer a fé do apóstolo. Irmãos, uma coisa importante que nós podemos considerar é que as lutas, as oposições, o sofrimento não tornaram Paulo amargo. Pelo contrário, em meio a todas as afrontas, as lutas, as experiências, os dissabores que viveu, ele sempre encorajava aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé. O quarto e último ponto importante que destacamos é que mantenha o foco em Deus e não em si mesmo. Paulo e Barnabé, eles tinham consciência do seu chamado. Eles sabiam porque Deus os havia comissionado. Eles sabiam que a glória em todo o seu ministério pertencia a Deus e não a eles. Então, eles não trouxeram para si a glória daquilo que acontecera. Muito embora foram reconhecidos por suas ações, pelo seu trabalho, mas eles entendiam que a glória pertencia somente ao Senhor. Eles creditaram ao Senhor todo o êxito dessa primeira viagem missionária. Analisando o texto de Atos, capítulo 14, versículo 27, nós temos o seguinte: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes obras, quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Então, diante do sucesso da empreitada missionária, eles creditaram a Deus, dizendo que Deus havia feito todas as coisas, que Deus tinha aberto as portas para que eles pudessem entrar. Que o que havia acontecido, aconteceu não meramente por seus esforços, mas pela obra de Deus. Então, meus irmãos, mantenhamos o foco em Jesus e não em nós mesmos. Finalizando a nossa lição, nós analisaremos o texto